Olá, boa noite. Boa noite. Bolsonaro recebe Sérgio Moro amanhã para discutir a ida para o governo ou o Supremo. Convite para o juiz da Lava Jato pode incluir o fortalecimento do Ministério da Justiça. Marcos Pontes, o astronauta brasileiro, será ministro da Ciência e Tecnologia. O tenente-coronel da FAB revela que já definiu diretrizes básicas e planejamentos. Onyx Lorenzoni realiza a primeira reunião de transição no Palácio do Planalto. O futuro chefe da Casa Civil se encontrou com o atual ocupante do cargo, Eliseu Padilha. O Supremo suspende inquérito sobre propinas da Odebrecht para Temer e o MDB. O Ministério Público só vai decidir sobre denúncia depois do fim do mandato no ano que vem. Polícia Federal prende a cúpula da empresa federal que cuida do Porto de Santos. Presidente e diretores são suspeitos de fraudes de 37 milhões de reais em contratos. Ciro Gomes desabafa e reclama que foi miseravelmente traído por Lula. Segundo ele, o lulopetismo virou um caudilismo corrupto e corruptor. O Jornal da Gazeta está no ar. Em meio à era digital, várias livrarias enfrentam dificuldades financeiras e estão fechando suas lojas físicas. Um forte indicativo de que este modelo de negócio já não funciona mais como antes. O motivo não foi surpresa. A livraria Saraiva alegou que vai fechar 20 lojas no Brasil para se adequar ao que chamou de mudança na dinâmica do varejo. O volume de vendas pela internet já representa quase 40% do total da rede. A mesma intenção de investir nos canais digitais diz ter a Livraria Cultura. A empresa está em recuperação judicial, última medida para evitar a falência. A crise econômica levou a culpa pelos problemas de caixa. No ano passado, a rede francesa Fnac deixou o Brasil e a Cultura, que comprou o espólio, acabou fechando todas as unidades da Fnac neste ano, inclusive a da Avenida Paulista, em São Paulo. A loja física ainda é o principal meio de venda de livros no Brasil. Mas esse jeito de fazer negócio vem perdendo terreno cada vez mais. Segundo a FIP, as livrarias venderam no ano passado 1% menos livros que no ano anterior. Já as vendas pela internet cresceram cerca de 20%. E o comércio eletrônico avança também no mercado de usados. Neste sebo, quase metade das vendas já acontece à distância. Dos 100 mil títulos da loja, 42 mil são oferecidos em sebos online. E o trabalho do Alexandre só aumenta. É dele a função de embalar e despachar os pedidos pelo correio. Às vezes tem 50 a 70 livros por dia. No mês passado, o sebo contratou uma equipe para remodelar o site e ampliar ainda mais as vendas online. De 2 anos para cá, as vendas na loja caíram muito e as virtuais começaram a aumentar. E a gente percebeu que tinha que investir nas vendas virtuais. Então, para ter um público maior, é o que a gente está fazendo hoje. A gente recebe, inclusive, clientes de outras cidades. Mas o chamado sebo virtual não deve acabar com as estantes empoeiradas. Isso por causa de clientes como o Pascoal. Leitor voraz, ele passa quase todo dia no sebo para ver as novidades. E não se acostuma com as prateleiras digitais. Eu sou da faixa que não tinha internet, né? Então eu continuo nesses negócios da internet, eu adoro. Ela é útil demais, né? Mas eu não estou nessa. Eu nunca chego pré-determinado para comprar um determinado livro. Eu vou pesquisar um pouquinho, pegar, ler. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Tritão, que investiga o suposto desvio de recursos públicos por meio de fraudes em licitações na Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo. O valor dos contratos investigados supera os 37 milhões de reais. Um dos alvos da operação foi o presidente da Codesp, José Alex Oliva, que foi preso na casa dele em Copacabana, no Rio de Janeiro. A estatal é responsável pela administração do Porto de Santos, o maior da América Latina. Além dele, outras 6 pessoas tiveram a prisão temporária decretada. A Operação Tritão também cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Distrito Federal.
As licitações investigadas têm vários indícios de irregularidades, como o direcionamento da negociação para determinada empresa e o superfaturamento dos contratos. O esquema teria a participação de agentes públicos da estatal e empresários. Segundo os investigadores, alguns contratos estão ligados à aquisição de softwares e manutenção de computadores e consultoria. Somados, eles passam dos 37 milhões de reais. Foram adquiridas mais de 100 licenças de um software e, em trabalho na sede da Codesp, o TCU verificou que não havia servidores capacitados a operar aquele software que estava sendo adquirido. Das mais de 100 licenças que foram adquiridas, além de não ter ninguém que sabia operar, apenas 10 licenças estavam validadas. E ainda assim, a Codesp continuou adquirindo novas licenças a um custo superior a 4 milhões de reais. As suspeitas de irregularidades surgiram depois da divulgação de um vídeo na internet em setembro de 2016, no qual o assessor do presidente da Codesp relata diversos atos ilícitos na estatal, que é ligada ao Ministério dos Transportes. O ex-assessor Carlos Antônio de Souza, que também foi preso hoje, aparece no vídeo, negociando com um intermediário um contrato de digitalização de documentos para a estatal. A polícia também investiga a relação entre Daniele Rodrigues, ex-bailarina do cantor latino, e José Alex Oliva. Segundo o delegado Vitor Ferreira, chefe da Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Federal em São Paulo, Daniele recebeu em sua conta bancária R$ 154 mil em 3 transferências feitas pela empresa Capital 3, suspeita de participar do esquema de licitações fraudulentas. A suspeita, segundo a investigação, é que pode se tratar de propina. Essa moça, coincidentemente, foi contratada como assessora do presidente da Codesp. E ela permaneceu por menos de uma semana no cargo, porque ela foi demitida em razão de pressão dos sindicatos dos servidores, que alegaram que ela não tinha a mínima qualificação para estar lá no cargo e que, além disso, prestava os serviços da cidade dela, que, se eu não me engano, é Laguna, em Santa Catarina. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato com os citados na reportagem. Aqueles que tiveram a prisão temporária decretada vão responder por corrupção ativa e passiva, associação criminosa, fraude a licitações e peculato. As penas previstas vão de 1 a 12 anos de prisão. Em nota, o Conselho de Administração da Codesp informou que, em reunião hoje, decidiu substituir o diretor-presidente, consciente de sua responsabilidade com a operação do maior porto da América Latina. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão temporária do inquérito que investigava o presidente Michel Temer por supostos repasses ilegais da Odebrecht ao MDB. A decisão foi tomada na segunda-feira pelo ministro Edson Fachin, mas só hoje foi lançada no sistema processual do STF. A suspensão do inquérito contra Temer foi pedida pela própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Segundo a decisão, a investigação fica parada até que Temer deixe a presidência da República em 31 de dezembro. Fachin determinou que, após o fim do mandato, o processo siga para o Ministério Público Federal e caberá aos procuradores a decisão de denunciar o MDBista à Justiça. O inquérito se refere a um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014, no qual, segundo delatores da Odebrecht, Temer acertou o repasse de 10 milhões de reais da construtora ao partido dele. No relatório final, a Polícia Federal viu indícios de que Temer foi beneficiado pessoalmente por parte do dinheiro ilícito doado pela Odebrecht. Segundo o delegado Thiago Delabari, responsável pelo caso, há evidências de repasses de R$ 1.400.000 da construtora diretamente a Michel Temer. O pedido de propina teria partido do atual ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e de Eliseu Padilha, atualmente na Casa Civil. Eles também são investigados no inquérito da Polícia Federal. E o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM, fez hoje à tarde a primeira reunião de transição com o atual chefe da pasta, Eliseu Padilha, do MDB. O encontro foi para traçar os primeiros passos da substituição da nova cúpula do governo.
A reunião no Palácio do Planalto foi para discutir o início das diretrizes do futuro governo de Jair Bolsonaro, do PSL, o que deve acontecer a partir dessa semana. Queremos fazer uma transição da mais absoluta tranquilidade, dando ao próximo presidente e a toda a sua equipe condições as melhores possíveis. O presidente vem na próxima semana a Brasília para visitar os poderes, vai se encontrar também com o presidente Temer, para, vamos dizer assim, iniciar entre os dois presidentes, né, o atual e o futuro, todo esse processo mais formalmente. A equipe de transição poderá ter até 50 nomes. Os principais já são dados como certos para ficarem no governo após 1º de janeiro. É o caso de Marcos Cintra, ex-deputado federal, ex-vereador e ex-secretário municipal de Planejamento de São Paulo. Atualmente é vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, além de professor da instituição. Com ampla experiência no setor de finanças e tributação, Marcos Cintra tem graduação em economia pela Harvard College, nos Estados Unidos. Cintra defende a unificação dos impostos federais em um só, agregando o PIS/COFINS e o IPI, imposto sobre produtos industrializados. Outro da lista é Roberto Castelo Branco, doutor em economia pela FGV e pós-doutor pela Universidade de Chicago. Castelo Branco foi diretor do Banco Central, professor na FGV, presidente executivo do IBMEC e economista-chefe da Vale do Rio Doce. Também é cotado Adolfo Saxida, doutor em economia pela Universidade de Brasília e pós-doutor pela Universidade do Alabama. Saxida atualmente é pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Todos ficarão sob a alçada do novo ministro da Economia, Paulo Guedes, dentro do superministério que será criado com a fusão da Fazenda, Planejamento e Indústria e Comércio Exterior. Já o coordenador da transição e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é veterinário por formação e tem uma extensa carreira política. Esse ano, foi eleito deputado federal pelo DEM para o 5º mandato consecutivo. Também foi 2 vezes deputado estadual no Rio Grande do Sul e fez parte da CPI dos Correios, que revelou o esquema do mensalão petista, e da CPI da Petrobras. No entanto, o principal destaque na carreira política de Onyx Lorenzoni foi ter sido o relator das 10 medidas contra a corrupção. Apesar da postura incisiva contra a corrupção, em 2017, Onyx Lorenzoni foi citado em uma das delações do Grupo JBS Friboi, já homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, ele estava em uma lista de políticos entregue por Ricardo Saldi, o ex-diretor de Relações Institucionais da empresa. De acordo com o delator, cada um desta lista, incluindo Lorenzoni, recebeu R$200 mil. Após a divulgação da delação, Onyx Lorenzoni confessou ter recebido R$100 mil da JBS Friboi em 2014, valor não contabilizado pela campanha. A prática configuraria crime de Caixa 2, mas até agora não há inquérito aberto contra ele. Jair Bolsonaro, do PSL, anuncia o astronauta Marcos Pontes como futuro ministro da Ciência e Tecnologia. E o juiz Sérgio Moro deve se reunir com o presidente eleito amanhã no Rio. Hoje o presidente eleito saiu de casa no fim da manhã para acompanhar uma homenagem na praia da Barra da Tijuca. Jair Bolsonaro estava escoltado por policiais federais. Na praia, na mesma região em que mora, assistiu a uma apresentação de cerca de 10 minutos de pilotos acrobáticos do Clube Céu, que são da reserva da Força Aérea. Pelo Twitter, confirmou o astronauta Marcos Pontes como ministro da Ciência e Tecnologia. É o 4º integrante do futuro governo já anunciado. Além de Pontes, já foram escolhidos o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, como ministro da Casa Civil, o economista Paulo Guedes, que vai comandar o Superministério da Economia, e o general da Reserva Augusto Heleno vai para a Defesa. O astronauta Marcos Pontes ficou conhecido em 2006 no Brasil e no mundo como o primeiro e único brasileiro a ter voado para o espaço. Antes,
teve diversas funções na Força Aérea Brasileira. Além da ciência e tecnologia, Marcos Pontes deve ser responsável pelo ensino superior, que hoje está na pasta do Ministério da Educação. Ele agradeceu o convite e afirmou que, a exemplo do juramento feito na Academia da Força Aérea, combaterá inimigos internos e externos com o mesmo sacrifício de vida. Ainda na internet, Bolsonaro afirmou que não vai escolher condenados por corrupção para compor seu governo e que os seus ministros serão anunciados oficialmente pelas redes sociais. Antes da eleição, se ventilou a possibilidade de Bolsonaro escolher o deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal. Parlamentar da chamada bancada da bala, ele não estará no Congresso no ano que vem, pois perdeu a eleição para o governo do Distrito Federal. Em setembro deste ano, foi condenado por cobrar propina em contratos de transporte. Segundo as investigações, ele exigiu R$350 mil de uma cooperativa quando era secretário do governo Arruda em 2008. Ainda cabe recurso. E amanhã o presidente eleito deve se encontrar com o juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância. Bolsonaro declarou que gostaria do magistrado em seu governo ou numa futura vaga no Supremo Tribunal Federal. A reunião deve acontecer na casa de Bolsonaro, no Rio de Janeiro. A expectativa é a de que, se aceitar o convite, Moro fique neste primeiro momento na Justiça. Ontem, a equipe de Bolsonaro discutiu a formatação da pasta que abrigaria novamente a Polícia Federal, que hoje está subordinada ao Ministério da Segurança Pública. Em nota, Sérgio Moro não descartou a possibilidade de entrar para o governo de Bolsonaro. Disse que, se efetivado, o convite será objeto de ponderada discussão e reflexão. Se optar por entrar no governo, Moro deve pedir exoneração da função de juiz devido à lei orgânica da magistratura. Pela legislação, a única função acumulativa para um juiz é a de dar aulas em universidades. Durante o governo Bolsonaro, vão abrir 2 vagas no Supremo. Uma com a aposentadoria do ministro decano Celso de Mello, em novembro de 2020, e outra em julho de 2021, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. Caso Sérgio Moro entre para a equipe de Bolsonaro e aguarde uma vaga para o Supremo, não será novidade. No governo Fernando Henrique, Gilmar Mendes foi advogado-geral da União e depois foi para o STF. O mesmo ocorreu com o atual presidente da Corte. No governo Lula, Dias Toffoli também comandou a AGU antes de ir para o Supremo. Já na gestão Temer, Alexandre de Moraes assumiu a pasta da Justiça e depois foi nomeado ministro do STF após a morte de Teori Zavascki. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Jair Bolsonaro pavimentou com esmero o caminho para atrair Sérgio Moro. Quer porque quer tê-lo como ministro da Justiça. Bolsonaro equipou-se para entregar a Moro o que ele pedir, desde o comando absoluto da Polícia Federal e de outros órgãos de controle até o apoio do governo a medidas legislativas anticorrupção. O juiz sinalizou o desejo de aceitar o cargo. A eventual conversão de Moro em ministro é muito boa para Bolsonaro, mas é péssima para o juiz e também para a Lava Jato. A operação está longe do fim. Há sobre a mesa de Moro um sem número de processos pendentes de julgamento, entre eles 2 envolvendo Lula, que tem depoimento marcado agora para novembro. Moro está na bica de fornecer mais matéria-prima para os ataques do PT. Lula foi preso 6 meses antes do primeiro turno. A ordem traz a assinatura de Moro. Na reta final do segundo turno, ganhou as manchetes a delação companheira de Antônio Palocci. O despacho foi rubricado por Moro. Lula diz que Moro não faz justiça, mas política. Até aqui, Moro dava de ombros. Se virar ministro de Bolsonaro, o agora quase ex-juiz se autocondenará a passar o resto da vida dando explicações. Boa noite. Preso por depredar agências bancárias no centro durante manifestação ontem, vai responder em liberdade por dano ao patrimônio público e desacato. Outros 4 menores seguem apreendidos. Eles participavam de um ato contra o presidente eleito Jair Bolsonaro e de postagens racistas na internet.
Essa agência bancária no viaduto 9 de julho nem abriu hoje. Esta outra funcionou parcialmente. Elas foram depredadas ontem à noite no final de uma manifestação contra o presidente eleito Jair Bolsonaro. A confusão começou na região central. A polícia diz que reagiu quando os manifestantes começaram a atirar garrafas contra a tropa. Moradores dos prédios vizinhos registraram o intenso barulho das bombas usadas pela PM. Hudson Kazuki da Silva, de 18 anos, foi preso e 4 menores apreendidos. Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia dos Jardins, eles foram flagrados vandalizando as agências bancárias durante a manifestação e acusados de dano qualificado, desacato e incêndio. Os adolescentes foram encaminhados para a Fundação Casa e serão apresentados à Justiça amanhã. Hudson passou por audiência de custódia e vai responder pelos 3 crimes em liberdade. Durante a madrugada, a advogada da Rede Feminista de Juristas, Maíra Pinheiro, que acompanhou os depoimentos, disse que os 5 apresentaram versões consistentes de que apenas estavam na dispersão do ato e não têm relação com os fatos que são atribuídos a eles. Nesta quarta, a Defensoria Pública do Estado assumiu a defesa. O ato foi convocado pelo MTST e começou na Avenida Paulista. De lá, a manifestação seguiu pela Rua da Consolação e foi engrossada por estudantes do Mackenzie que pediam a expulsão do estudante Pedro Belintani Baleotti, que fez postagens racistas em redes sociais. A pedido do Ministério Público, a Polícia Civil abriu um inquérito. O estudante vai responder por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça por meio de comunicação social, de acordo com a lei do crime racial. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Nas postagens em que comemorava a eleição de Jair Bolsonaro, ele fez ameaças aos negros. Tá vendo essa negraiada? Vai morrer! Vai morrer! Em outra, manipulou uma arma. Pedro, que cursa Direito no Mackenzie, foi suspenso das aulas por 5 dias e demitido do escritório onde fazia estágio. Ontem, em conversa por WhatsApp com a produção do Jornal da Gazeta, ele disse que o vídeo foi um desabafo e um posicionamento político que fez, porém de uma forma descabida e extremamente equivocada. E acrescentou: "Quem me conhece sabe que não sou racista, muito menos um indivíduo violento", e pediu desculpas. Após ser eleito, Jair Bolsonaro declarou que pretende tratar como terroristas organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. O senador Magno Malta, do PR, incluiu na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado a votação do projeto que pode considerar movimentos sociais como terrorismo. A votação foi rejeitada com 9 votos a 4. Os senadores Vanessa Graziotin, do PCdoB, e Lindbergh Farias, do PT, pediram a realização de uma audiência pública sobre o tema, que será iniciada na próxima semana. A lei antiterror foi sancionada em 2016 pela então presidente Dilma Rousseff. O objetivo era conter os black blocs que agiam em manifestações na época. Na proposta original, não havia nenhuma ressalva a movimentos sociais, mas antes de ser sancionada, teve 8 artigos vetados pela ex-presidente. Entre eles, o que considera incêndios e depredações de bens públicos como prática terrorista, o aumento de penas para danos ambientais e detenção em prisão de segurança máxima. São esses vetos que o presidente eleito Jair Bolsonaro e Magno Malta tentam recuperar de acordo com o projeto de lei do senador Lazier Martins. Comissão da Câmara dos Deputados adia a análise do projeto da Escola Sem Partido. A reunião de hoje foi cancelada em razão do início do período de votações no plenário principal da Câmara. Antes do anúncio do adiamento, manifestantes contrários à proposta e defensores do projeto bateram boca na sala da comissão, que estava lotada. O presidente do colegiado, Marcos Rogério, do DEM, decidiu transferir para a próxima semana a reunião que deve votar o relatório do deputado Flavinho, do PSC, favorável à proposta. No texto do projeto Escola Sem Partido, o objetivo é buscar o equilíbrio entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender em escolas públicas e privadas. Para os contrários ao projeto, o texto vai impedir os professores de exercer o senso crítico. Já quem é a favor da proposta alega que a escola não é local para a doutrinação.
Tradicionais parceiros deixam o PT isolado no Congresso. Os líderes do PCdoB, PSB e PDT anunciaram hoje a formação de um bloco de oposição ao governo de Jair Bolsonaro em 2019, com 69 parlamentares. A intenção do grupo não é fazer oposição como fará o PT, mas sim uma oposição propositiva, podendo concordar com projetos do novo governo. Esses partidos afirmam que querem fazer frente ao hegemonismo que o PT quer impor. No primeiro turno das eleições, o PDT lançou Ciro Gomes como candidato. O PCdoB colocou Manuela Dávila como vice de Haddad e o PSB apoiou o PT no segundo turno das eleições presidenciais. Em entrevista exclusiva ao jornal Folha de São Paulo, o candidato derrotado à presidência, Ciro Gomes, do PDT, reafirmou que não fará mais campanha para o PT porque foi miseravelmente traído pelo ex-presidente Lula. Esta foi a primeira entrevista de Ciro Gomes, terceiro colocado na disputa, depois da vitória de Jair Bolsonaro do PSL à presidência da República. Questionado sobre a declaração que havia dado de que choraria e deixaria a política caso Bolsonaro fosse eleito, ele disse que fez a afirmação comovidamente e que ouviu apelos de várias pessoas. Ciro destacou ainda que, apesar de não saber se vai sair candidato mais uma vez, tem uma responsabilidade muito grande, já que o país ficou órfão. O pedetista completou que o lulopetismo virou um caudilismo corrupto e corruptor que criou uma força antagônica, que é a maior força política no Brasil hoje. E afirmou, o Bolsonaro estava no lugar certo, na hora certa. Só o petismo fanático vai chamar os 60% do povo brasileiro de fascista. Eu não, de forma nenhuma. Ciro nega ter lavado as mãos ao ter viajado para a Europa depois do primeiro turno, destacando que o sentimento era de impotência, pois a eleição estava perdida, e que não se considera um traidor, já que só há traição quando se dá a palavra e faz o oposto, alegando que não declarou voto em Haddad por não querer mais fazer campanha com o PT. O pedetista revelou que havia sido convidado por Lula para ser seu vice e explicou por que não aceitou integrar a chapa. Segundo Ciro, ele se considerou insultado e não iria participar de uma fraude, cumprir o papelão de Haddad. Para ele, se Haddad fosse uma pessoa que tivesse mais fibra, não teria feito esse papelão, e completou. Toda segunda ir lá visitar o Lula. Quem acha que o povo vai eleger uma pessoa assim? Lula nunca permitiu nascer ninguém perto dele. E eles empurram para a direita, que é o que querem fazer comigo. E assim como o irmão Cid Gomes, Ciro disse que o PT precisa fazer uma autocrítica, enfatizando que todos foram miseravelmente traídos pelo ex-presidente Lula, citando especificamente o episódio do acordo entre petistas e o PSB, quando, apesar de não conseguir a adesão da legenda, o PT sacrificou a sua candidatura ao governo de Pernambuco com o objetivo de garantir que o partido não apoiasse Ciro, deixando-o isolado. Para o ex-ministro, neste momento, o PT elegeu Bolsonaro. Ciro Gomes afirmou que, para a oposição a Bolsonaro nos próximos 4 anos, ele não quer participar de uma reaglutinação da esquerda, mas sim fundar um novo campo à esquerda onde não se tape o nariz com ladroeira, corrupção, falta de escrúpulo e oportunismo. E agora vamos ao comentário de Joseval Peixoto. Repercutiu muito mal em todo o Brasil a crítica de Bolsonaro ao jornal Folha de São Paulo. Aliás, não foi uma crítica, foi uma ameaça, e a toda a imprensa. O jornal não receberá verba de publicidade do governo, assim como todos os que o criticarem injustamente, disse o presidente. No caso, a Folha noticiou durante a campanha eleitoral que uma funcionária de seu gabinete na Câmara vendia açaí na praia durante o expediente. O presidente chegou a entrar com ação no TSE pedindo direito de resposta, o que foi negado pelo tribunal por 6-1. Associações de jornalistas profissionais e organizações de defesa dos direitos humanos já manifestaram repúdio a essas declarações. No ato de sua posse, como de praxe, Bolsonaro vai jurar a Constituição. E a nossa lei maior é rigorosa em defesa da liberdade de expressão.
além do artigo 5º, que é a cláusula pétrea, o artigo 220 do texto. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E o parágrafo 1º deste artigo arremata: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir qualquer embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É isso aí. Ele vai jurar. Boa noite, família brasileira. O Ministério Público Federal denunciou hoje 3 autoridades do regime militar ligadas à morte do militante político Olavo Hansen, assassinado em maio de 1970 por agentes da repressão. Olavo Hansen morreu após ser submetido a intensas sessões de tortura nas dependências do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, no centro de São Paulo. Ele foi preso em 1º de maio de 1970, capturado enquanto entregava panfletos em uma celebração intersindical em comemoração ao Dia do Trabalhador na Vila Maria. Na primeira versão sobre a morte, os agressores afirmaram que foi causa natural. Depois mudaram, dizendo que ele havia se suicidado. Segundo a denúncia apresentada à Justiça hoje pelo Ministério Público Federal, o ex-delegado Josecir Cuoco é acusado por homicídio duplamente qualificado por comandar as sessões de tortura contra Hansen. O procurador da Justiça Militar aposentado, Durval Ayrton Moura de Araújo, e o juiz da Auditoria Militar aposentado, Nelson da Silva Machado Guimarães, devem responder por prevaricação, por se omitirem em relação ao caso, mesmo diante das evidências de assassinato. Esta é a primeira denúncia do Ministério Público Federal desde a abertura política contra integrantes do Ministério Público e do Judiciário Militar que atuaram para legitimar as práticas da ditadura militar. O novo governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse que vai substituir carros oficiais pelo uso de aplicativos de transporte, visando a economia dos custos públicos. De acordo com Dória, essa é uma das medidas que serão adotadas a partir de um grande estudo de corte dos custos do governo para implementação a partir de janeiro. Um deles seria a quantidade de veículos oficiais. Os veículos devem estar à disposição quando você serve à população e não secretários e membros da chamada elite do governo. Vamos devolver centenas de automóveis alugados e vamos vender outras centenas de automóveis que estão sendo utilizados, a meu ver, de forma inadequada. E o que vamos fazer? Aplicativos, mais fácil, mais rápido, mais moderno. Algumas pastas já estão adequadas ao uso deste tipo de serviço, segundo a gestão atual, e conforme previsto anteriormente na administração de Geraldo Alckmin do PSDB. João Dória também afirmou hoje que vai liberar as concessões do Parque do Ibirapuera e Estádio do Pacaembu, na capital. O Ministério Público Federal pediu hoje à Justiça Federal de Brasília para que o ex-presidente Lula deixe de responder como réu na ação que apura favorecimento da Odebrecht na liberação de financiamentos do BNDES para obras realizadas em Angola, na África. O MP alega que Lula já é acusado de organização criminosa em outra ação, na que apura a atuação de petistas no desvio de recursos da Petrobras, processo conhecido como quadrilhão do PT. Sendo assim, Lula não poderia ser processado 2 vezes pelo mesmo motivo. Agora, a solicitação será analisada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, a pagar R$200 mil ao promotor Marcelo Milani por acusações não comprovadas. Em 2017, Haddad disse a uma revista que o promotor havia pedido R$1 milhão em propina para não mover uma ação civil pública contra a prefeitura relacionada à construção do estádio do Corinthians. Os desembargadores entenderam que as acusações de Haddad foram feitas sem comprovação e prejudicaram a imagem pública do promotor. A defesa do ex-prefeito de São Paulo disse que vai recorrer da decisão em Brasília. Maioria do Supremo Tribunal Federal confirma a decisão da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu buscas e apreensões de material eleitoral em universidades.
A decisão referenda a liminar concedida no último dia 27 e acontece depois que várias universidades públicas foram alvos de ações policiais e de fiscais eleitorais. Os agentes estariam fiscalizando supostas propagandas eleitorais irregulares. Estudantes e professores se sentiram censurados. Os ministros consideraram que as liberdades de expressão de alunos e professores foram feridas. O caso ainda terá mérito julgado em data indeterminada. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bolsonaro ofereceu a Moro Supremo ou Ministério da Justiça, onde Moro comandaria a Polícia Federal. PF que investiga outros casos de Lula hoje com Moro. Moro deve interrogar Lula semana que vem. Se no Supremo, Moro julgaria recurso contra a condenação de Lula por Moro, no mínimo influenciaria. Na Lava Jato, a política foi enterrada. Na escuridão, brotou Bolsonaro. Moro servir a Bolsonaro expõe o passado e o futuro. Bolsonaro tem 12 milhões de seguidores no Facebook, YouTube e Twitter. Bolsonaro imita Trump, que aprendeu com Steve Bannon, o gringo que popularizou como jorrar fake news pelas redes sociais. Como Trump, Bolsonaro escolheu um alvo inicial, ataca a Folha, ameaça negar publicidade. Assim, busca minar a credibilidade da mídia, salvo aliados. Com o apoio do presidente, querem votar o Escola Sem Partido, que proíbe de debater gênero e política. Querem enterrar, recriar ciência e história. Com fake news tipo kit gay, Hitler comunista e aspas, o Brasil não teve ditadura e guerrilheiros foram bandidos. Mandela, De Gaulle, Mujica, Begin foram guerrilheiros. É dever cidadão combater qualquer ditadura. Nas redes sociais buscam transformar mentiras na nova história. Mas também nas redes estão vídeos com a verdade pós-eleição. Um estudante armado prometendo matar a negraiada e alunos do Mackenzie reagindo. Camisa do Grêmio, um cidadão vendo o discurso de Bolsonaro na TV, sacando 2 pistolas e ameaçando. Agora vai ser assim, Bolsonaro. Manhumirim, Minas, carreata pós-eleição. A pé, um senhor aponta um fuzil de carro em carro. Universidade Federal da Bahia, nota oficial do reitor João Carlos Salles. Estudantes de veterinária ameaçou estuprar e matar esquerdistas. Em dezenas de vídeos, imagens da truculência fascistoide. Usadas para mentir, as redes mostram também a verdade crua, a história. Boa noite. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci protocolou as alegações finais do processo da Lava Jato, no qual ele responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os advogados pediram que o acordo de colaboração premiada celebrado entre Palocci e a Polícia Federal seja fixado e garanta a possibilidade dele cumprir a pena em regime aberto. Também querem a redução de 2/3 da pena, caso ela seja imposta ao ex-ministro de Lula e Dilma Rousseff. A ação envolve a compra de um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Palocci está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele já cumpriu 2 dos 12 anos a que foi condenado. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista José Aníbal, do PSDB, suplente do senador José Serra, sobre as perspectivas políticas. E esse calorão que fez aqui hoje, né, Luciana? Impressionante. Bastante. A máxima, à tarde, chegou aos 32 graus. Aliás, 31 graus, quase 32. E olha, com esse calor todo, o tempo já virou, viu, em alguns pontos da cidade. E Mariana Armentano traz os detalhes da previsão pra gente. Nessa quinta-feira, uma frente fria avança sobre a costa do sul e à noite chega ao litoral paulista. Por isso, entre o norte gaúcho até o estado de São Paulo, além do Mato Grosso do Sul, podem ocorrer pancadas de chuva amanhã. Já em grande parte do Nordeste, o ar seco predomina e deixa o tempo firme até o fim de semana. Apenas no oeste da Bahia, que ainda pode chover. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, no Rio de Janeiro, a máxima bate na casa dos 36 graus com chuvas à noitinha. Em Vitória, os termômetros ficam entre 20 e 30 graus. Já em Curitiba, tempo fechado, com máxima em torno dos 25. E em Fortaleza, dia ensolarado, com calor à tarde de 32 graus.
Para São Paulo, com o avanço da frente fria, voltam as chances de chuva. O dia amanhece com sol entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no sudoeste e também no sul de São Paulo. No decorrer do dia, a frente vai avançando e aí já deve chover a partir da tarde nas demais áreas paulistas, incluindo o litoral e aqui a capital. E olha, não dá para descartar a possibilidade de temporais, viu? Ainda faz bastante calor amanhã, a máxima chega aos 33 graus em Ribeirão Preto, em Franca, em São José do Rio Preto e mais ao leste faz até 30 graus em São José dos Campos e 31 em Caraguá, no litoral. Aqui na capital, o calor diminui em relação a hoje e o guarda-chuva é item indispensável. Nessa quinta-feira, teremos mínima de 20 e máxima na casa dos 28 graus, com chuvas a partir da tarde. Aí na sexta, a máxima cai para 25, com chuvas a qualquer hora. E no sábado, volta a fazer 28 graus por aqui, com pancadas entre a tarde e a noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje manter a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. Esta foi a quinta vez consecutiva que o Copom não alterou a taxa Selic, que está no menor patamar desde o início do regime de metas para a inflação em 1999. O Copom tem apenas mais uma reunião neste ano, em dezembro. A expectativa dos analistas é de que a taxa seja mantida neste patamar. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O presidente Jair Bolsonaro vai ter menos ministério. Uma promessa de campanha. É uma daquelas promessas que, se cumpridas à risca, podem dar um problema e pouca solução. Bom, a gente teve um probleminha com o áudio do Vinícius. Daqui a pouco a gente vai arrumar isso e ele vai estar de volta para vocês escutarem o comentário dele. E o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e outras 12 pessoas viraram réus na Operação Rádio Patrulha. A operação investiga supostos desvios de verbas no programa Patrulha do Campo entre 2012 e 2014. O programa foi criado com o objetivo de manter as estradas rurais do estado. De acordo com as investigações, mais de 8 milhões de reais foram pagos em vantagens indevidas. Além de Beto Richa, a mulher dele, Fernanda Richa, e o irmão Pepe Richa também são investigados. Beto Richa é acusado de corrupção passiva e fraude à licitação. Os réus chegaram a ser presos no dia 11 de setembro, mas foram soltos após a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão, o deputado Lúcio Vieira Lima, ambos do MDB, ficam calados em depoimento no Supremo Tribunal Federal. Os dois são réus na corte do caso do bunker com 51 milhões de reais. O dinheiro foi encontrado num apartamento de Salvador. A audiência durou cerca de 10 minutos. Para o Ministério Público, os políticos querem atrasar processo para levar a ação penal para a primeira instância. E veja a seguir, Maria Lídia entrevista José Aníbal, do PSDB, suplente do senador José Serra, sobre a conjuntura política. Até já. O árbitro errou. Deplorável. Nunca vi isso. Foi lambança para todo lado. Sempre acontece no futebol brasileiro. O futebol brasileiro está nessa porcaria que está por causa disso. Mesa Redonda, todo domingo, 21h. Famílias ou pessoas em situação de fragilidade encontram apoio no Centro de Referência de Assistência Social da Prefeitura. São 54 unidades em São Paulo. Seu direito de saber é nosso dever. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil,
Tudo o que abala o mundo está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Agora sim, áudio regularizado, voltamos com o comentário de economia de Vinícius Torres Freire. Oi de novo. O presidente eleito Jair Bolsonaro vai ter menos ministérios, uma promessa de campanha. É uma daquelas promessas que, se cumpridas à risca, podem dar em problema e pouca solução. O número de ministérios deve cair dos atuais 29 para 16, algo por aí. Parece que o governo diminui, certo? Parece que assim vai haver menos gasto, certo? Não é bem assim. Vai haver, com certeza, menos ministros, mas muitas das estruturas dos ministérios permanecem, são necessárias, com exceção de algumas poucas duplicadas. Em resumo, é como tirar a casca do ovo cozido e ficar com ovo. Há alguma economia, sim, mas ínfima, perto daquilo que precisa ser economizado pelo governo é muito pouco. Pode haver problemas também como confusão administrativa e política, perda de tempo quando o país precisa se concentrar em reformas urgentes. Um superministério pode ser tão grande que fica difícil de administrar. Mesmo com bons assessores, tudo acaba na mão do ministro. O indicado ao superministro da Economia, Paulo Guedes, vai ter muito poder, mas vai ter muito problema, muito diferente para lidar. Vai ficar com o Tesouro, que libera o dinheiro, a Receita com a dívida pública, com o orçamento, com os servidores, as estatais, a Previdência, a política de apoio à indústria, a política de comércio exterior, entre outras dezenas de tarefas. Primeiro, vai levar tempo a organizar esse superministério muito complexo. Segundo, muito mais importante, o ministro vai levar para a sua pasta um monte de conflitos políticos. Por quê? Porque vai ter de negociar no Congresso e com a sociedade um monte de reformas polêmicas. Previdência, gasto com funcionalismo, venda de empresas estatais, abertura do país para mais importações. O problema não é apenas um superministério da Economia, um dos mais poderosos, já criados na história da República, se não o mais poderoso. Pode acontecer problema político na mistura do Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente, por exemplo. Ou vai ter conflito entre as duas áreas, ou uma delas pode ser derrubada pela outra, assim como a floresta. Boa noite. O PSDB na onda da renovação é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E eu entrevisto José Aníbal, tucano histórico de extensa trajetória política, com atuação de destaque no Legislativo Nacional e Estadual e também na administração pública do Estado de São Paulo. José Aníbal é suplente do senador José Serra. Obrigada, Zé Aníbal, por estar conosco. Bom, você tem uma história de sucesso em corridas eleitorais, mas dessa vez não deu. Você foi candidato a deputado federal e não foi eleito. Como é que você está, Zé Aníbal? Política você ganha e perde, né? Boa noite, prazer estar aqui com você. Eu fiquei surpreso? Não muito, porque na medida que eu fiz uma campanha todo o tempo muito junto com o nosso candidato a presidente, Geraldo Alckmin. Em nenhum momento eu tive dúvidas que o Geraldo Alckmin era o melhor candidato a presidente da República e eu tenho certeza que as pessoas, com o passar do tempo, vão perceber isso. Mas, enfim, foi a escolha. As pessoas querem resposta rápida para os desafios que não são pequenos. Vamos ver como elas virão. Eu me mantive todo o tempo junto com o nosso candidato a presidente e também, como ele caiu na intenção de voto, eu caí junto, não é? E considero isso normal da política. Isso leva a um desânimo de querer pendurar chuteiras ou, ao contrário, estimula a ir à luta? O meu pai dizia que esse negócio de política é coisa como de garimpeiro, né? Você chega em casa e fala, não quero mais. Dali a pouco você ouve falar que tem um garimpo novo, você corre para lá, né? A política não adianta. Daí, olha o que já foi comentado hoje aqui no jornal, não é? As coisas com relação à constituição do Ministério. Ainda não entramos na questão de fundo, é o que vai fazer. Isso não fiz. Agora não é composição de equipe e estruturação. Etc. E algumas indicações sobre o que pretende fazer, né? Eu acho, Maria Lídia, que o Brasil está batido pela crise, né? 4 anos eu vim nessa campanha. Muita pobreza. Aumentou a pobreza em São Paulo. São Paulo, que é uma cidade, né, de oportunidades, tem tantos serviços, tantas oportunidades, já não tem tanto. Porque tudo anda mais devagar, muitos comércios fechados, serviços e tal. Todo mundo está querendo
que as coisas andem, né? E esse desejo que motivou tantos eleitores em soluções que são aparentemente soluções meio fortes, contundentes, miraculosas, esse desejo pode se realizar ou pode não se realizar. Eu torço, no que depender de mim, para que o governo faça aquilo que é necessário para que o país volte a crescer, emprego e renda, o que mais nós precisamos hoje. Bom, mas eu queria falar um pouco sobre o PSDB. E outro dia aqui no Jornal da Gazeta eu perguntei ao cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor da Unesp, e perguntei a ele se a vitória de João Dória foi a gota que salva o PSDB. Sabe o que ele respondeu? Ele falou, não, é o prego no caixão do PSDB. O PSDB se tornou um cadáver político insepulto. Só na cabeça desse cientista político. O PSDB tem uma história enorme, Maria Lídia. O PSDB é um partido contemporâneo. Nós defendemos reformas. Nós fizemos reformas. Nós criamos estabilidade na economia, nova moeda. Está aí até hoje. Infelizmente, o Brasil entrou numa crise até porque foram feridos os fundamentos que hoje todo o país adota. E o resultado disso é que nós estamos de novo com uma questão fiscal grave, ou seja, o Brasil gasta muito mais do que arrecada, não pode. Né? Ainda bem que controlou a inflação e que o câmbio está tá funcionando. Mas é preciso voltar lá atrás, de novo. O partido continua defendendo a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, não é? Uma sociedade cada vez mais tolerante, pacífica e não atritada. Mas o partido... Isso são os temas da atualidade, contemporâneos. O partido elegeu 3 governadores, o governador do Rio Grande do Sul, mais novo do Brasil, reelegeu o governador do Mato Grosso do Sul, o Azambuja, e elegeu o Dória aqui. Então, e o Dória em São Paulo, ele é PSDB, ele é social-democrata, porque no dia da vitória, João Dória fez questão de mandar um recado. Eu não sei se só para os tucanos ou para a população também, quando ele disse que ele era PSDB, que ele era filiado desde 2001, que chamando a atenção que ele não é um político de ocasião. Embora, aí eu pergunto, ele é um social-democrático? E faço essa pergunta, por quê? Porque ele apoiou publicamente, antes até do partido ter se manifestado, Jair Bolsonaro. Então eu pergunto, João Dória é PSDB ou é PSL? Olha, essa pergunta tem que ser feita a ele, né? Não, mas você, como um tucano histórico, pode analisar. Ele está no PSDB, eu não acompanhei a posição dele. Eu não votei no Bolsonaro. Eu acompanhei a posição do PSDB. Nós não vamos votar nem num nem no outro. E isso é uma posição. Isso não é uma falta de posição, é posição. Nós achamos que essas duas soluções não são boas para o Brasil. Agora, venceu um. Nós não vamos ficar fazendo cama de gato para que ele dê errado. Mas no seu partido, a eleição de João Dória significa que aqueles chamados cabeças pretas, os tucanos mais jovens, que andaram se insurgindo com pareceres e posições tomadas por tucanos mais históricos, mais antigos, como você próprio. Eu pergunto, é um novo momento no partido? Vocês, históricos, estão sendo relegados a um segundo plano? Maria, olha, eu acho primeiro essa história dos cabeças pretas uma invencionice. Porque você tem gente... O Eduardo Leite, não, mas houve, que isso, a moçada lá na Câmara. Não, tudo bem, lá na Câmara e o que resultou? Não é? Você veja o nosso governador do Rio Grande do Sul, ele tem 33 anos. Deu uma entrevista hoje na Folha, muito objetiva, defendendo o que eu defendo todos. A maioria de nós está defendendo. O PSDB precisa passar por um processo de revitalização. E como isso deve acontecer? Tem que fazer congresso, tem que fazer debate. Nós temos que nos dar um tempo aí de alguns meses, debater, agregar. Nós elegemos um senador em Alagoas, o Rodrigo Cunha, que é uma figura que você vai ouvir falar muito ainda. Ele é jovem, filho da deputada Ceci Cunha, que foi assassinada
em 98 por um bandido, que era o seu suplente, que matou a deputada para poder assumir. O Rodrigo se elegeu, em primeiro lugar, senador em Alagoas. É um garoto que tem a cabeça muito aberta para o que precisa ser feito no Brasil, as reformas, as mudanças, o Brasil crescer. Como ele, tem vários. Tem alguns que têm cabelo branco, tem outros que têm cabelo preto, mas o PSDB contemporâneo é o PSDB que vai sobreviver, identificado com reformas, fazer o Brasil crescer e ter uma sociedade que vive melhor. Bom, já vi que você já viu o seu novo garimpo. Muito boa sorte. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Luciana. O ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, foi interrogado hoje pelo juiz Sérgio Moro no processo sobre propina em contratos de navio-sonda da Petrobras. Cunha é acusado por esquema de propina de 5 milhões de dólares em contratos da estatal. O deputado cassado negou as acusações. Disse que é inocente e que a denúncia contra ele é falsa. O MDBista, que está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi interrogado por cerca de 2 horas. Na Lava Jato, Cunha já foi condenado a 14 anos de prisão. Num outro processo, em Brasília, por corrupção na Caixa, foi condenado a 24 anos de cadeia. Uma notícia internacional: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que vai trabalhar para pôr fim à lei que garante o direito à cidadania de todos os nascidos no país. Trump afirmou que a Constituição americana não garante esse direito e que essa cidadania automática custa bilhões de dólares e é muito injusta para os cidadãos americanos. O presidente declarou que pretende assinar um decreto para que as crianças nascidas em território americano e filhas de imigrantes em situação irregular ou não se beneficiem mais deste direito. Porém, juristas do país apontaram que a ideia de Trump ainda está longe de virar realidade, pois necessitaria de uma mudança na Constituição do país, que não pode ser feita por decreto presidencial. A proposta foi anunciada há uma semana das eleições legislativas de meio de mandato, em que o presidente americano tenta colocar a migração no centro do debate para angariar força para o Partido Republicano. Ela também coincide com o avanço da caravana de mais de 7 mil imigrantes de Honduras e Guatemala que seguem em direção à fronteira americana e o envio de soldados para a fronteira com o México para conter que eles entrem no território americano. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você. Nós voltamos no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite e até já. Descubra como é a vida dos bruxos no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.